Bom, um carrinho de montanha-russa com massa total do carrinho mais o passageiro igual a 400 quilos parte do repouso do ponto mais alto da subida a uma altura de 50 metros em relação ao ponto mais baixo do trecho. No ponto mais baixo, a velocidade do carrinho é igual a 25 metros por segundo. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A energia mecânica perdida durante a descida em joules é aproximadamente... As alternativas aqui, a certa é a A, e vamos lá fazer para entender o porquê. Primeiro, a gente precisa calcular a energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. Ou seja, massa 400, gravidade 10, altura 50. Isso dá 200 mil joules. Aí a gente precisa calcular a energia cinética no ponto mais baixo, que é energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso dá 400 vezes 25 ao quadrado dividido por 2, que é igual a 125 mil. Então, a gente precisa calcular a energia perdida, que é o que está pedido aqui no enunciado, a energia mecânica perdida. Então, para calcular a energia perdida, que ela é igual a ΔE, a gente faz 200 mil menos 125 mil, isso dá os 75 mil joules, que, fazendo aqui, dá os 7,5 vezes 10 elevado a 4 joules, alternativa A. E aí a gente vê, as alternativas que o aluno poderia ter errado e vamos ver o porquê. A alternativa B, ele poderia ter errado por uma confusão de valores. Então, ele usaria a velocidade igual a 30 metros por segundo. E aí, a energia cinética seria igual a 180 mil. E aí, menos 200 dá 20 mil. Isso seria 2,0 vezes 10 elevado a 4 joules. Errado. A C, errada, porque ele interpretaria a EC como energia perdida. Então, ao invés de fazer a parte da energia perdida, ele já usou direto a energia cinética que ele chegou aqui. E aí, ficou 1,25 vezes 10 elevado a 5 joules. A outra justificativa poderia ser porque ele errou a massa com a velocidade. Então, aqui, ele usou o valor da velocidade, 25, e aqui ele usou o valor da massa, 400, e aqui também ele usaria aqui o 25 e não o 400, e aí causaria um erro de matemática que geraria uma resposta errada. E aí a E seria o erro dele, porque ele não considerou a perda de energia e nem a gravidade, sendo que ele erraria um erro de interpretação, porque no enunciado já tá falando da energia mecânica perdida, então ele não considerou um negócio que já estava sendo pedido no enunciado, e também não considerou a gravidade que já tá sendo mostrada aqui. Então, ele erraria e a alternativa dele daria 0 joules. Errada. Esse exercício segue o modelo Enem e ele é considerado um nível difícil. Durante uma atividade na escola, 2 alunos decidiram puxar um carrinho de madeira para transportar bolas de basquete e bolas de futebol na quadra. Como havia apenas uma corda para auxiliar, eles prenderam os 2 carrinhos na corda, um atrás do outro. O primeiro de massa de 15 kg e o segundo de massa MB igual a 10 kg. Um dos estudantes aplicou uma força horizontal constante de F igual a 150 newtons no carrinho da frente. O piso da quadra não era liso e o coeficiente de atrito cinético entre os carrinhos e o chão era de 25. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere um deslocamento de D igual a 4 metros. Em seguida, resolva o módulo da aceleração do sistema. Aí as alternativas, vamos para a resolução. O primeiro passo é você descobrir a força normal de A. Então, força normal de A é igual a M vezes G. 15 vezes 10, a força normal de A é 150 newtons. Depois, você descobre a força normal de B. 10 vezes 10, força normal de B é 100 newtons. Em seguida, você precisa descobrir a força de atrito de A e a força de atrito de B. A FAT de A vai ser o coeficiente vezes a força normal de A. Então, 0,25 vezes 150, o que vai resultar em 37,5 newtons. E a FAT de B é o coeficiente de atrito vezes a força normal de B. Então, 0,25 vezes 100, que vai resultar na FAT de B de 25 newtons. Depois disso, você descobre a força de atrito total, que é só somar as duas, e você tem 37,5 mais 25, a FAT total é 62,5 newtons. Em seguida, você descobre a força resultante, que é a força aplicada no começo, de 150 newtons, menos a FAT total, que é 62,5, e a força resultante é 87,5 newtons. Aí você faz a massa total, que é a soma das duas massas, que vai dar 25 quilos,
E para descobrir a aceleração, você faz força resultante é igual a massa vezes A. 87,5 é igual a 25A. Quando você dividir 87,5 por 25, você chega à aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, as justificativas. Caso o aluno desconsiderar a força de atrito e fazer 150 dividido por 25, ele vai resultar em 6 metros por segundo ao quadrado, que está errado. Agora, se ele considerar somente o atrito de B de 25 newtons e fazer 150 menos 25 é igual a 125 newtons, ele vai fazer que a força resultante vai ser M vezes A, 125 igual a 25 vezes A, ele vai chegar que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Se ele confundir as informações e considerar o coeficiente de atrito de valor 4 e na hora de resolver as forças de atrito, ele vai confundir tudo. Então, ele vai fazer que a FAT de A é igual a 4 vezes 150 e ele vai chegar em 600 newtons e a FAT de B é 4 vezes 100. Então, a FAT vai ser 400 e a FAT total vai ser 1000. Ele vai fazer que a força resultante vai dar menos 850, vai dividir isso por 25 e a aceleração vai ser menos 34 metros por segundo ao quadrado, que está errado. Agora, ele pode errar na hora de aplicar a fórmula de força normal e não vai chegar a nenhuma alternativa. Então, ele vai marcar a alternativa E. Essa questão é considerada nível difícil, pois o enunciado é longo e ele precisa ser bem interpretado. E, além disso, ele contém informações que não são úteis, como a distância, o que pode acabar confundindo o aluno. É necessário a aplicação de mais de uma fórmula, então se a primeira fórmula estiver errada, todo o resto também está errado. Enem difícil. As festas juninas são manifestações culturais que acontecem em diversas regiões do Brasil. Entre as principais tradições estão as comidas típicas, as quadrilhas e as fogueiras e os fogos de artifício. Em uma pequena cidade do interior, durante a festa principal, um foguete de artifício é lançado verticalmente para cima. O foguete sai com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade G igual 10 metros por segundo ao quadrado. Sabe que se no ponto mais alto da sua trajetória a energia cinética é transformada em energia potencial gravitacional. Qual é a altura máxima do foguete? Bom, no enunciado, ele já dá a velocidade inicial, que vai ser 40 metros por segundo, e a gravidade qual a gente tem que usar. Então a gente tem que usar a energia mecânica, que é EM igual 1 sobre 2, massa vezes velocidade inicial elevado a 2, mais massa vezes gravidade vezes a altura inicial. Bom, a gente substitui os números, só substitui a velocidade e faz os cálculos, que vai dar 800 metros em joule. E para a gente descobrir o resto, a gente cancela o M, que vai estar 800m, e a gente pega a fórmula do M vezes gravidade vezes H, só que ela no ponto máximo, e a gente corta a massa dos dois, assim ficando só a gravidade e a altura máxima. E como a gente sabe que a gravidade é 10, então a gente faz a divisão, que dá 80. Então a resposta final é 80. A altura máxima tida pelo foguete é 80 metros. Bom, um bloco de 5 kg é colocado em repouso sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é de μ igual a 0,2. Adote gravidade como 10 metros por segundo quadrado. Determine a aceleração do bloco ao deslizar pelo plano inclinado. Bom, primeiro a gente faz usa a fórmula do peso paralelo, que seria massa vezes gravidade vezes seno. Seno de 30 é 0,5. Então o peso paralelo fica 5 vezes 10 vezes 0,5, que fica igual a 25 newtons. Depois a gente usa a fórmula da força normal, que é massa vezes gravidade vezes cosseno. Cosseno de 30 é 0,8. Então fica 5 vezes 0,8. Então a força normal dá aproximadamente 43,3 newtons. A força de atrito é μ vezes força natural, o que fica 0,2 vezes 43,3, o que fica força de atrito como 8,6. Bom, já aqui no final, força resultante é igual a 25 menos 8,6, né? Que força 25 é a massa e 8,6 é a força de atrito. E aí dá 16,3, então a aceleração é igual a força resultante sobre massa. Então a aceleração vai ficar igual a 16,3 sobre 5, que dá 3,7 metros por segundo quadrado.